vai até você para te oferecer oração, acompanhamento, saber um pouco mais e compartilhar da parte de Deus na tua vida. 1 Timóteo 4,12, amém? Você pode abrir junto comigo? 1 Timóteo 4,12. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém, o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos da parte dos presbíteros. E dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que derem ouvidos. Amém. Senhor, obrigada pela tua palavra, Deus, obrigada, Senhor. Que nessa noite, Senhor, eu consiga ser livre na tua presença e não me prender, porque tu já mandou a resposta que é para eu abrir a boca. Eu acredito em uma igreja amada do Senhor, em uma igreja discípula do Senhor. E às vezes a gente tem mania de dizer assim: eita, que hoje foi bom um culto, que foi peia. Eu costumo dizer que eu não gosto muito desse termo peia, porque a igreja é do Senhor e a gente não vem para açoitá-la, a gente vem para instruir, a gente vem para doutrinar, a gente vem para falar a verdadeira escritura do Senhor nesse lugar. E eu também por vezes estou ali, me sinto como, vamos dizer, um bebê que botou várias vezes o dedo na tomada e a gente vem e dá aquela palmadinha para ele se ligar que é perigoso. E nessa noite eu venho trazer para nós a carta de Paulo para Timóteo. E aí, Senhor, nunca me aprofundei muito em Timóteo, Senhor, na pessoa de Timóteo. E o que é mais lindo é que Timóteo, desde criança, apesar do seu pai ser grego, sua mãe é judia. E a sua mãe, desde muito novo, ela regou os princípios de Deus. A casa, ela era regada pelos princípios de Deus. Porque nas cartas a gente consegue observar que Timóteo, ele foi um jovem discípulo que se submetia com prazer à autoridade, à paternidade de Paulo. Então a gente pode perguntar nessa noite, e eu vou te dizer, quem é Timóteo? Timóteo, ele foi um jovem discípulo e fiel companheiro do apóstolo Paulo. Ele se tornou líder da igreja primitiva. Ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias e ele se tornou um importante bispo em Éfeso e foi o destinatário das epístolas de Paulo. Ele hoje por nós está sendo lembrado como um modelo de fé, obediência e liderança cristã, honrando e significando o seu próprio nome, porque o nome Timóteo significa honrador de Deus. E todo aquele que honra princípios se submete a tudo que Deus designa na terra, é alguém que honra a Deus. Então Timóteo significa honrador de Deus. A Bíblia nos apresenta Timóteo como um jovem escolhido, sensível e cheio de potencial.
mas que precisava sim, apesar de desde criança entender quem era Jesus, ser moldado para o ministério. Paulo, como um pai espiritual, Paulo, como um discipulador, como um mentor, ele chama o Timóteo para perto e lhe diz verdades que moldariam sua caminhada. E ele deixa claro: Timóteo, e eu digo para a igreja, você não é como os outros. E o tema da pregação é esse. Se você puder colocar aí, por favor. Você não é como os outros. O seu chamado, Timóteo, ei, o seu chamado, novos consagrados, o seu chamado exige comportamento diferente, sabia? Postura diferente e prioridades diferentes. E essa mensagem que a gente vê que Paulo entregou para Timóteo, e se tem as epístolas escritas, testemunhadas, é porque elas servem e precisa ser doutrinada nas igrejas hoje. Então essa mensagem é para nós, porque quando Deus coloca um chamado sobre alguém, Ele também coloca um limite santo. Sabe para quê? Não é para te aprisionar. O limite santo de Deus nas nossas vidas é para proteger, é para separar, é para preparar. Aleluia! Então eu digo mais uma vez nessa noite: todos podem, mas você não. Porque Deus tem algo específico, exclusivo e além eterno. Aleluia! Para realizar através de mim e de você. E eu te digo, o chamado, e eu quero falar sobre isso porque nós vamos viver em intensidade em 2026 as promessas. E o pastor falou que não é para todas essas promessas. Mas nessa noite eu quero dizer que nós temos que ser pessoas distintas em Deus para viver as promessas dele. E nessa noite vamos tentar aprender. Ou seja, os que estarão de fora, recebendo o galardão do Senhor em 2026. E eu começo a dizer que a distinção, o chamado faz distinção daqueles escolhidos, porque a distinção, ela significa um ato de separar. Ela é uma característica ou uma peculiaridade que faz algo se destacar. Jesus e Deus, Ele não tem preocupação de destacar os seus filhos. O Gui, quando está jogando lá na escola, ou a Suzana quando está dançando, e a gente vai para o teatro muitas vezes, a gente vai para o futebol, nós pais, a gente começa a gritar o nome dos nossos filhos, sabe? E isso é lindo, não porque um pai quer ser melhor do que o outro, mas porque o pai e a mãe estão vibrando e acreditando naquele que está ali com orgulho. Então Deus também olha para mim e para você, e Ele aplaude, Ele encoraja, porque Ele não tem medo que nós venhamos querer competir. Os verdadeiros filhos jamais competem. E aqui Timóteo, ele é um grande exemplo. Ele jamais quis competir, e nem Paulo também, como um líder, quis competir. Então uma pessoa que tem distinção, uma pessoa de distinção, ela é alguém que se destaca pela... eu fui procurar no dicionário, vai dizer que é pela elegância, nobreza, uma boa educação, um requinte, por maneiras finas, mas também pode significar alguém que é ilustre, digno de respeito, ou que alcançou um alto mérito, e ele se diferencia positivamente das demais pessoas por qualidades notáveis, bom gosto ou caráter. Agora pense aí, Timóteo, um jovem notável. Se você é um discipulador e anda com pessoas que você vê que tem um potencial, que é uma pessoa distinta, comece
comece a ser Paulo na vida desse Timóteo. Porque você também, aos olhos de Deus, é essa pessoa distinta. Quando nós começamos a ler Timóteo 4, e a partir do 12 vai dizer: ninguém despreza a mocidade, mas ser exemplo, Timóteo. Então Paulo aqui começa a dizer a Timóteo que não importa a idade, e que não importa a idade, mas sim o que importa, apesar de jovem, Timóteo, é a sua postura. Muitos podem, nesse tempo, igreja, ser influenciados pelo ambiente. Eu já disse isso várias vezes aqui, mas você, Igreja Santa Kadosh, Timóteo, nessa noite, você precisa ser sempre o exemplo. Ai, pastora, que peso ser o exemplo. Mas não sou eu que digo. As Escrituras nos diz, e se ela nos diz, nós temos capacidades, queridos. Nós somos pessoas, e se coloque agora no lugar de uma pessoa distinta, de uma pessoa separada, de uma pessoa escolhida. Você não nasceu para ser medíocre, você não nasceu para ser mediano, você nasceu para ser um escolhido. E todos os anos nós acreditamos, às vezes mais do que você mesmo, em você. E derramamos o óleo aqui, mas não na expectativa de formar mais pastores. Olha, uma igreja cheia de pastores, mas não, de formar verdadeiros discípulos que andam em conduta exemplar, em meio a uma geração e um tempo que está louco. Você não desceu o óleo na sua cabeça para andar dentro dessa casa discutindo coisas vãs, discutindo que agora eu estou mais, eu estou menos. Não, você desceu o óleo na sua cabeça porque Deus colocou em nossos corações o sim dele antes de botar em você. Porque foi assim que Paulo fez quando viu Timóteo. Talvez você não teve uma infância em Cristo, mas desde o ventre da sua mãe, Ele te remiu, te separou. Você pode ter andado na macumba, no espiritismo, você pode ter andado em qualquer lugar, mas Ele disse: esse é meu, e no momento certo, Ele vai brilhar o meu brilho, a minha glória. Aleluia! Aleluia, nos alegramos, sim, Senhor. Então muitos podem seguir, queridos, a moda espiritual do momento. Sabia que tem a moda espiritual do momento? Mas você precisa seguir a voz de Deus. É essa voz que precisa estar continuamente no seu coração. A voz de Deus é a única que diz quem de verdade eu sou. A voz de Deus olha por dentro de mim e de você. Ela não olha para fora, não. Ela olha de verdade tudo aquilo ao qual eu carrego para Ele. Quem carrega um chamado jamais vai viver como quer. Quem carrega um chamado vai viver como Deus manda. 2025 está acabando. O que é que Deus já mandou? O que é que Deus já mandou sobre ti? Eu não sei por que Deus está falando isso agora para mim. Não sei se estão ouvindo de casa. E eu não lembro da lista de consagração, que foi bastante gente. Às vezes eu não lembro nem a data do meu aniversário. Meu marido fica me lembrando. Enfim. Mas se ontem alguém fugiu do chamado de Deus, se ontem alguém fugiu de se ajoelhar aqui, você, infelizmente, não tem permitido o Senhor te governar. Infelizmente, você provou que você não é uma pessoa distinta, você não é escolhida e você não é chamado. Então saiba que o chamado, ele faz a distinção, e ele não te coloca acima de ninguém, mas ele te coloca à frente, conduzindo, servindo, iluminando. E o nosso anseio como líderes da casa é esse: é te ver servindo, é te ver comandando, é te ver conduzindo, é te ver formando discípulos tão quanto você. É assim que eu acredito, é assim que eu cresci.
Enquanto todos podem se envolver, você precisa se guardar também. Enquanto todos estão se envolvendo, a gente precisa lembrar de se guardar. Porque Paulo ele deixa no versículo 2, eu quero que você puder abrir comigo, 2 Timóteo, a gente vai para 2 Timóteo 2, 22, que vai dizer assim: foge, ó Kadosh, das paixões malignas da tua juventude, Kadosh, 12 aninhos só, e segue a justiça, segue a fé, ei Kadosh, segue o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Foge dos desejos da tua mocidade. Paulo aconselha Timóteo a fugir. Fugir não é fraqueza, é sabedoria espiritual. José fugiu da tentação. E a gente vê José como um homem forte, não um homem fraco. Os outros, eles podem, queridos, brincar o tempo todo com as tentações. Eles podem se aproximar do limite. Mas você não, eu não. Nós não podemos arriscar. Todos podem, eu e você não. Nós não podemos brincar em nos aproximar do limite, porque o Senhor nos prova o tempo todo que nós temos o limite, mas é santo, sempre santo, porque Ele é santo, e quem Ele separa precisa ser santo. Aleluia, Senhor. O inimigo, ele sabe que se ele derrubar você, ele vai afetar também quem te acompanha. Paulo até hoje para mim ele é um grande exemplo. Paulo ele foi o maior perseguidor da igreja. Paulo era terrível. Quando a gente vai ler, ele era terrível. Mas quando as escamas caíram dos seus olhos, quando ele percebeu que dali em diante ele precisava tomar a postura de um cristão, ele continuou guardando o coração para todo sempre. Eu já ministrei uma vez também sobre isso, o que é guardar o coração. Guardar o coração é toda a vida que você está no limite da tentação, é você resgatar aonde Deus te levantou quando você caiu. Eu tenho certeza que Paulo, ele o tempo todo lembrava daquele momento que ele caiu do cavalo e viu Jesus. Quando foi o dia que você fez a sua aliança com Jesus? Quando a tentação estiver batendo na porta, não é por você que você deve dar um não, é por Ele, pelo único Senhor da tua vida. E foi perigoso se você cantou e acompanhou o que eu estava ministrando aqui. O tempo todo o governo, eu permito que tu me governe. Você deu uma palavra nessa noite. E do jeito que Ele dá a palavra dele de salvação, Ele não volta atrás. E o verdadeiro escolhido também não volta. Que bom que eu fiz você prometer algo a Deus. Presta atenção. A renúncia que Deus pede a você é proporcional, sabe a quê? Ao que foi pregado ontem pelo pastor Jonathan. A renúncia que Deus pede de nós, ela é proporcional ao futuro que Ele nos promete. A renúncia que você entrega para Deus, Ele vai pedir proporcionalmente aquela promessa que Ele vai te entregar no futuro. Talvez você não recebeu a sua promessa, talvez ela está sendo adiada, porque talvez você esteja sendo meia boca na presença dEle. Talvez você esteja nesse lugar mais preocupado em não me dar atenção. Talvez você esteja nesse lugar mais preocupado com alguma coisa que você deixou de fazer. Isso é ser meia boca. Ele quer por inteiro, Ele quer totalmente. Não sou eu que digo, é as Escrituras. Porque Ele se entregou totalmente naquela cruz. Ele não disse: eu vou dar só um pouquinho do meu pé para que a metade do povo da terra
seja salvo, não. Entregou o seu filho inteiro. Ele te quer inteiro. Aleluia, Jesus. Senhor, a gente quer parar, Senhor, parar de procrastinar, Deus, em nome de Jesus. Nos torna líderes exemplares nessa casa, Senhor. Então por isso que Timóteo, ele guardava o coração dele. E eu te digo, Deus manda, guarda o teu coração. Foge do que te afasta, corre do que te esfria. Sai de perto, custe o que custar. Sai de perto, se afasta. Eu não sei o que te vale mais, mas essa noite o Senhor te diz: eu valho mais no teu coração, na tua mente, nos teus dias. Ei, se isso for pecado, corre. Eu conto contigo. Porque todos podem, igreja, mas eu e você não podemos. O mundo está muito fácil de dizer: não tem um probleminha isso aqui, não. Tem. Se você está em dúvida, o muro é de quem? É de Satanás. Errado é errado e o certo é o certo. E não é de acordo com a tua emoção. Piorou. O caldo engrossa, porque é de acordo com o querer do Altíssimo, do Pai. É de acordo com o teu discípulo dessa casa. É de acordo com os direcionamentos daquele que você tem sido discipulado. Ai, mas eu não quero, se estribucha todo. Mas é de acordo com o teu discípulo dessa casa. Como querer ser aprovado? Como querer ser aprovado se eu não escuto aquele a qual Deus levantou e que um dia eu reconheci? Então, deixa eu falar mais uma coisa para você, porque enquanto todos podem se misturar, você deve ser um vaso de honra. Você deve ser um vaso, porque também em 2 Timóteo 2:20 nos diz que numa grande casa, Timóteo, e ele não diz o nome do Timóteo, mas eu vou botar Kadosh. Numa grande casa, Kadosh, há vasos, não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para nobres finalidades e outros, infelizmente, igreja, para fins desonrosos. A igreja. Então, se alguém se purificar destes pecados, será como um vaso de honra santificado, útil para o Senhor e preparado para todo o serviço. E aí ele continua: foge das paixões malignas da tua juventude. E ele continua. Então, na grande casa do Senhor, na grande casa, todos nós estamos aqui juntinhos, estamos aqui, mas nem todos, infelizmente, o pastor falou isso em relação às promessas, que nem todos vão receber. Por quê? Porque nem todos estão servindo para o mesmo propósito. E Deus sabe do nosso coração. Deus sabe o teu interesse quando tu está servindo. Deus sabe do nosso interesse. Deus sabe o meu interesse quando eu estou aqui ministrando, quando eu estou louvando, quando eu estou pregando a palavra. Deus sabe o que permeia no meu coração. Deus sabe quem é joio. Deus sabe quem é trigo. Deus sabe quem é vaso de honra nesse lugar. Paulo está dizendo a Timóteo: ei, Timóteo, escolhe tu ser um vaso de honra. Eu, Lidiana, quero escolher ser um vaso de honra. E eu vou te dizer, por vezes não é fácil. Por vezes eu mato o meu ego, eu mato o meu querer, eu me estribucho. Por vezes eu preciso entrar na maturidade correndo mais rápido. Por vezes acontece isso, mas eu escolho, Senhor, e eu digo ser um vaso de honra, porque é isso que Deus espera de mim, de você. Outros podem se misturar com impurezas, mas a Lidiana não pode. Outros podem se conformar com a mediocridade, mas a Lidiana por vezes quis se conformar, mas ela despertou. E eu não posso me conformar com mediocridade. Eu não posso, porque todos podem, Senhor, mas eu não. Isso precisa estar latente nos nossos ouvidos, como um comichão, nos acelerando a melhorar para Deus. Não fuja mais, Ele te escolheu, você é distinto perante a dele.
Porque Deus, Ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Deus, Ele só usa aquilo que Ele consegue encher. Um verdadeiro vaso de honra, Deus, Ele tem total liberdade de encher como Ele quer, aonde Ele quer e para que Ele quer. Eu não preciso simplesmente dizer, peraí que eu estou vazia, eu vou para ali para Ele começar a me encher, não. Se eu estiver vazia e eu for de verdade um vaso de honra, Ele vai me encher onde for, não é só dentro da casa. Ele tem mais interesse de me encher lá fora do que aqui dentro. Vocês acham que eu chego aqui para me encher aqui? Não, eu venho da minha casa cheia. Porque aqui é lugar de transbordarmos, amém? Um na vida do outro. Se eu estiver seca lá, eu vou estar seca aqui. Mas o Senhor, Ele conta com os disponíveis para Ele encher até transbordar. E Ele só enche quem está limpo, disponível e separado. A santidade, ela não pode ser um peso. A santidade, ela não pode ser árdua. A santidade, ela jamais pode ser algo que eu reclame. Ai, como é chato, tem que ser santa. Ai, como é chato, eu tenho que me comportar assim. Ela jamais pode ser um peso. A chave de uma verdadeira santidade é você ser útil, você ser uma utilidade nas mãos de Deus. Os santos, sabia que nós, santos, somos utilitários na mão de Deus? Somos utilidades na mão de Deus. Às vezes Deus quer salvar, em algum ambiente que você vá, uma pessoa que Ele ama, mas que ela é fraca em conseguir se controlar nas suas paixões. Você, como uma utilidade de Deus, Ele te coloca no meio destes para que elas olhem para você e dê um estalar. Poxa, que bonito também alguém que condiz com as verdades do Senhor. Eu quero também ser assim. Eu quero, como é, Senhor, que faz para ser como o apóstolo Mardônio? Como é, Senhor, que faz para ser como o apóstolo Daniel? Apóstola Jo, como é que faz para ser como a Elizabeth, Senhor? E os pastores demais, que eu não estou dizendo nome, às vezes eu nem gosto de dizer nome para não desequilibrar, mas grandes homens e mulheres de Deus dessa casa, como é que faz, Senhor? E isso é sermos utilitários na mão de Deus. Se há algo que alguém enxerga em mim e você, não sou eu, não é você, é Ele brilhando em você. Tá lá o Gui correndo, fazendo um gol. Eita, filho, que gol lindo pra mamãe. Mas Ele brilhou, foi Ele que brilhou, o brilho é dele e eu torço para que Ele brilhe. Jesus, Ele conta assim. Ei, tá chegando nos lugares, tem pessoas xoxas, capengas, desestruturadas emocionalmente. Filho, eu estou contando contigo, você é a minha utilidade nesse ambiente. Filho, você é a minha utilidade nesse lugar. Timóteos da Kadoshi, sejam separados, sejam distintos e exemplares. Porque quando chegar lá no céu eu vou te perguntar e eu vou ter prazer de colocar na tua coroa as pedras preciosas de cada um que você ganhou para mim, de cada um que estava se perdendo, mas a sua postura, às vezes sem falar nada, trouxe de volta o meu filhinho e a minha filhinha. E eu sei que muitos que estão nessa casa foi porque alguém te impactou, foi porque alguém te resgatou. Seja esse também, e eu quero ser. Porque enquanto todos podem, eu e você não podemos mais agir de forma, pela concupiscência da carne, de forma deliberada, sem ser do Espírito Santo. E eu tenho algo para te dizer, que enquanto todos podem desistir, você deve permanecer. E o que é desistir, pastora? Alguém pode me explicar o que é desistir? Parar? Parar de fazer o quê? 2 Timóteo 4:2 diz assim. 2 Timóteo 4:2, é isso? Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, a parte boa, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Nenhum momento Paulo está dizendo assim,
desistiu. Você não está mais ouvindo louvor? Você desistiu. Você não está mais assistindo pregação? Você desistiu. Não. O desistir é parar de pregar, é parar de insistir a tempo e fora de tempo, é parar de aconselhar, parar de repreender, é parar de encorajar com toda consciência e com toda paciência e a doutrina da verdade. E isso parece assim, mas é tão bom pregar, mas é tão bom encorajar, é tão bom aconselhar. Eu quero dizer para você, eu lembro o pastor Gustavo. Eu lembro que ele falava isso abertamente. Ele sentia que ele estava próximo de ir, ele comentava isso. Quem não conheceu, ele era o mestre da casa, ele era um professor de teologia, foi professor deles. E eu lembro que ele dizia assim, pastora, eu não sinto mais vontade de pregar. Eu dizia assim, pastor, mas o senhor tem um conteúdo riquíssimo. Eu acredito que se eu chegasse aqui e começasse a ler hoje essa pregação e eu dissesse assim, como tem igreja que faz, né? Pastor Gustavo Viana, eu li, agora o senhor que vai vir pregar. Eu tenho certeza que ele pregaria melhor do que eu estou pregando e com maestria. Porque se tinha uma coisa que ele tinha, era habilidade com a palavra de Deus, porque ele tinha uma caminhada, ele era professor de teologia, então ele saberia conduzir. E aí eu lembro que eu me preocupei com isso, e por algumas vezes eu disse, pastor, vou orar pelo Senhor para que o Deus, ele reacenda a chama de pregar. Poxa, a pessoa que, gente, parecia uma poesia, a gente passava horas ouvindo ele, porque ele declamava a palavra de Deus, ele exortava, mas declamando a palavra de Deus, e a voz dele era muito potente, então entrava, sabe, também de forma sonora aos nossos corações. Mas eu estou resgatando ele porque ele mesmo com uma bagagem, entendendo que é filho de Deus, entendendo de sua salvação, ele cansou, ele se permitiu e ele cansou. Mas eu olhava para ele e disse assim, pastor, vamos orar para que o Senhor reacenda em toda a vida que a gente igreja dizia, e aí, tá de novo a chama? Ele, tá não, pastor, vamos orar mais, a gente está orando um pouco. E depois um dia ele falou com alegria, pastora, eu acredita que no louvor, eu tava sentado lá atrás, você ministrou, falou muito comigo, e Deus, ele reacendeu o propósito de oração que a gente estava na nossa mente, que eu volte a pregar. Incrível que pareça, no culto passado, eu não lembro, tinha uma pessoa pregando, pastor, ele dizendo para mim, e eu fiquei com tanta vontade de estar na escala. Queridos, deixa eu dizer, isso não está longe de acontecer comigo e com você, não. Eu amo sentar à mesa com as mulheres, eu costumo dizer às minhas meninas, eu amo gastar, sabe? Elas dizem, pastor, estou te perguntando. Não, eu amo sentar, passar horas e horas ali em aconselhamento. Isso é muito maravilhoso. Eu não me imagino cansando disso. Eu não me imagino cansando de louvar, cansando de ministrar, cansando de pregar. Mas às vezes a doença emocional a gente permite que venha nos nossos corações, nas nossas mentes, e aí a gente começa a desistir. Desistir é o quê? Parar de fazer isso. E eu digo para você, por vezes a gente tira a nossa armadura e entrega. A gente retira a armadura que Deus coloca, porque somos pessoas distintas, e entrega por vezes. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: todos podem, declare isso, todos podem desistir, Senhor, todos podem cansar, mas eu devo permanecer. Senhor, eu reponho, Deus, as armaduras. Senhor, eu reponho, Senhor, para que eu continue perseverante, aleluia. Porque é assim que Deus quer. Eu não faço mais o que eu quero, eu não faço mais o que eu sinto, eu não faço mais o que a carne deseja, eu faço o que o meu governador, Senhor e Salvador manda. O que Ele te manda? Pregue a palavra, insista, tempo e fora de tempo. Há momentos em que pregar vai ser muito fácil, mas haverá momentos em que pregar será um ato de coragem. Sabia que hoje, apesar de olharem para mim e ver uma certa habilidade, hoje eu precisei ter coragem para subir aqui. Porque apesar do Senhor ter me dado uma palavra, ao mesmo tempo Ele não me deu uma palavra. E eu estava lá em casa em parafuso, dizendo, amor, o que é que está acontecendo? Porque eu sei o que eu devo levar, mas eu não sei o que transmitir, como transmitir.
faço sempre uma oração de Jeremias. Na verdade é Deus comandando Jeremias. Eu porei a palavra na tua boca. E eu vou te confessar uma coisa: toda vida que eu saio da minha casa para ministrar, eu faço uma oração: Senhor, eu não sei, e eu nunca vou saber, mas tu sabes. Então, Senhor, aí eu pego a minha mão, apresento a Ele, faço toda uma oração, eu boto na minha boca e eu declaro a palavra poderosa do Senhor. Eu, o Senhor, porei a minha palavra na tua boca. E hoje eu estava ansiando e eu não fiz esse ato, mas o meu coração queimou orando isso. E aí, quando eu vou iniciar, Deus ergue a profeta e fala. É o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. O Deus que falava lá é o Deus que fala aqui. E não importa o que você pense de mim, da minha história, mas eu tenho a certeza do que a minha liderança pensa de mim, o que o meu Deus pensa de mim. E sabe o que Ele pensa de mim? Alguém distinto. Alguém que entende que todo mundo pode, mas que eu não posso. E eu sei em quem eu tenho crido. Timóteo, ou Igreja Kadosh, deixa eu te dizer uma coisa e eu quero lembrar para a Lidiana. A estação, ela não vai definir a tua fidelidade. Se você está com falta de coragem, saiba que mais do que coragem é você ser fiel. Porque quando você age em fidelidade, a coragem brota. A coragem resplandece, a coragem aparece. A tua fidelidade faz Deus derramar a coragem. Eu vim pela fidelidade ao que meu líder crê em mim, ao que Deus fala de mim. E eu, Senhor, das maiores pecadoras, eu sou a maior de todos, eu sou a maior, como o apóstolo Paulo diz, Senhor. Mas, Senhor, eu quero te dizer, eu não sou capaz de nada. Mas, se tu bota no coração do meu líder, ele acredita em mim, e tu acredita em mim, então eu vou, por fidelidade. Porque a coragem, ele dá. Então Timóteo, ou Igreja Kadosh, nesse tempo Timóteo, ele pensava assim, que a estação, a forma como ele estava, jamais ia definir a fidelidade dele a Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas podem mudar, os tempos podem mudar, mas você não pode mudar o compromisso que fez com Deus, com aquele que te chamou, com aquele que perante a toda uma igreja derramou o óleo da unção na tua cabeça. Todos podem parar, mas eu e você devemos continuar. Não importa, não importa. Eu gosto mais da pregação do profeta Kilvio, que ele faz as palavras de impacto e me dá a chacoalhada. Não importa o que pensem, que eu não gosto muito, não importa. O que importa é Deus te separou e o teu discípulo. Paulo acreditou em Timóteo. E eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito em você. O que importa é isso. Permaneça, vê o que os desistentes jamais verão. Permaneça, porque você vai ver com os olhos espirituais aquilo que os desistentes não estão vendo. Não estão vendo. Como é bom contemplar o espiritual. Sabe o que Deus também quer dizer para você? Que enquanto todos podem se distrair por aí, você precisa guardar a doutrina. Guardar, sabe o que? Os mandamentos de Deus. 1 Timóteo 4,16, por favor. 4,16 vai dizer que tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, como eu li aqui. Persevera nesses deveres, Igreja Kadosh, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Você tem noção que o seu está na reta? Você tem noção que primeiro vem você? Pois agindo assim salvarás tanto a tua quanto a todos que te derem ouvido. Não para de pregar a palavra, não para de ser ousado, de ter fidelidade, não para. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja na esquina, quando tu for em qualquer lugar, se afasta
está vendo. Tenha cuidado de ti mesmo, Kadosh. Paulo, ele encerra dizendo: Timóteo, cuida de você. E eu trago essa palavra para lembrar aos filhos de Deus: cuida de você, Kadosh. Cuida de você, cuida da doutrina do Senhor. Não negligencia o que Deus coloca nas suas mãos. Não deixa passar o que Deus te deu. Qual foi o talento que Deus te entregou? O que Deus já te pediu. Não deixa. Não se perca nos outros, esquecendo de você. Eu lembro que eu costumava tanto orar por todo mundo, fazer propósito por todo mundo, e a gente esquece de orar por nós mesmos e fazer propósito por nós mesmos. E a gente precisa entender que nós também precisamos estar fazendo orações intencionais, olhando para o nosso espiritual de forma mais profunda. Às vezes a gente tem mais coragem de fazer propósito por coisas e por outras pessoas do que por nós mesmos. E aí a gente adoece às vezes a forma emocional porque a gente parou de se cuidar, a gente parou de se ministrar. Todos podem, mas eu não posso parar de cuidar de mim. O ministério, ele não é sobre aplausos e ele não é sobre fidelidade somente, ele não é sobre preferência, ele é sobre a verdade. Eu aprendo que com o apóstolo Paulo, ele não levantou Timóteo porque ele tem uma amizade com Timóteo. Como eu disse aqui, ele separou Timóteo porque ele viu alguém em distinção, ele viu alguém que segue a risca e tem temor em levar o legado de Jesus. Ei, eu e você como líderes, a gente não pode privilegiar pessoas por causa de amizades. Paulo, ele diz aqui que o ministério não é sobre os aplausos, não é sobre os talentos que talvez eu vejo em alguém. Não é sobre porque aquela pessoa é mais fiel do que a outra. Eu não posso ser um Paulo que dou preferência, mas eu preciso ser um Paulo que ajo em verdade daquilo que Deus me direciona. Porque às vezes nas minhas emoções eu acho, não, essa pessoa ela não dá certo para essa área. Mas eu vou aqui porque o meu amigo, ele pode dar certo, a gente desenrola. Não, eu não posso ser esse tipo de líder. Eu entendo que alguém que é enraizado na verdade de Deus é alguém que é digno, é alguém que é distinto de carregar o chamado. É alguém que, independente de qualquer coisa, ele vai realizar, porque ele não faz para mim, ele faz para Deus. E Deus conta com discipuladores assim. Sejamos discipuladores que amamos sim, que queremos bem sim, mas que a gente saiba exortar e colocar nos lugares corretos. Somente quem guarda a doutrina guarda também o coração de Deus. Somente. E eu quero dizer nessa noite que você é separado, você é marcado, você é escolhido, você é chamado. Você é um vaso. E quando outros relaxarem perto de você, fortaleça. Quando outros forem para o caminho largo, permaneça no estreito. Quando outros forem guiados pelos impulsos, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando outros viverem para si, viva para o reino. Deus, Ele nos chama para algo maior, mais profundo, mais santo. Eu queria, e eu pedi permissão para testemunhar algo que me entristeceu. E eu quero dar uma chacoalhada em você nessa noite. Eu quero encorajar também você nessa noite. 1 Timóteo 4, a partir do 6, vai dizer assim, ó: orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguidos, mas rejeita as fábulas profanas, os falatórios dos insensatos, exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico
de algum valor, Paulo nos diz. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Essa palavra ela é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos, igreja, e lutamos, porquanto temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aí o 11 diz: ordena, pois, e transmite esses ensinos. Eu vou compartilhar algo com vocês. No grupo da Kadosh, existe lá um recado da pastora Selma. Eu não sei quem escutou. Nós estávamos em uma reunião pastoral e eu cheguei e ela estava contando da missão desse casal, que é ela e o seu esposo, ao qual eles foram hoje pela manhã na moto do pastor Zé, 2h30 de viagem numa estrada, pela manhã no sol quente. Ela mandou no grupo pastoral pedindo oração porque deu prego no meio do caminho. Consertaram a sua moto e foram. E eles sempre tiveram isso no coração. Eles se tacam aos confins do mundo e às vezes sem condição financeira, pela fé, e agem de forma piedosa na vida de muitos necessitados. Ela falou lá e eu disse assim: pastora, e aí ela disse que precisa de ajuda de recurso financeiro. E aí eu, inocentemente, disse assim: pastora, coloca no nosso grupo pastoral e bote o seu Pix, que todos de uma forma vão ser lembrados e vão ajudar. Só que ela não colocou no grupo pastoral, ela entendeu no grupo da Kadosh, da sede. Melhor ainda, não é? Mais gente para ajudar. E aí ontem eu fui ajustar o vestido com ela, porque eu senti ele um pouco frouxo. Fui lá e aí a gente estava conversando. Amanhã cedo eu vou viajar, e contou Pentecostes, né? Pentecostes ela foi. E aí ela disse assim, eu disse assim: ai pastora, que bênção, e aí, como é que tá as ajudas e tal? Aí, nem perguntei isso, eu perguntei quantas horas. Aí eles disseram, muito felizes, o semblante de alegria, porque iriam agir em missão de forma piedosa. Aí ela exclamou algo para mim que me entristeceu: você acredita que até agora ninguém ofertou ou colaborou? E aí eu falei assim: foi, pastor. E fui no dos pastores e não estava lá. Aí eu fui pro da sede e tá lá o áudio dela explicando tudo. Igreja Kadosh, eu vim aqui lhe dizer sobre isso, porque quando eu li, eu chorei. A gente tem dinheiro para pagar a melhor academia, para cuidar do nosso físico, e isso é importante, Paulo diz. A gente tem dinheiro para quando sair daqui comprar, comer uma pizza, um pastel, e ok. A gente tem dinheiro, se a gente for fazer missão, de alugar um ônibus e ir no conforto. A gente tem dinheiro de ir no carro com ar-condicionado, e tudo bem. Chegando o Natal, eu tenho, você tem condição de fazer ali umas compras para o amigo doce, para o amigo secreto. Deus não olha para nada disso. E eu digo de novo, eu não gosto de bater, mas eu vou te chacoalhar e te encorajar a depositar naquele Pix uma ajuda para esse casal. Às vezes essa igreja, ela é maravilhosa em abençoar a minha vida, e eu nem preciso. A igreja é maravilhosa em abençoar a vida dos apóstolos, eles não precisam. E não estou dizendo que isso é errado, nós nos sentimos honrados, felizes, oramos por vocês. Mas poxa, igreja, Jesus, Ele quer que nós venhamos agir em piedade nessas horas. É muito fácil fazer uma primícia onde você vem entregar para mim algo seu que talvez eu não precise. É maravilhoso, é honroso, mas vai lá naquele que você sabe que é o mais pobre da casa, entrega para ele.
quero te chacoalhar, eu quero te encorajar. Tu abrir o teu WhatsApp, ouvir o áudio da nossa pastora Selma, que está no confins do mundo trabalhando. Pastor Zé lá de Pedreiro sozinho, erguendo salinhas, fazendo um tempo lindo para o Senhor, ousando em fé, talvez tirando do bolso deles. Eu quero te chacoalhar para você depositar 50, 10, R$1. Ela não está pedindo nem especulando o valor, mas oferta. Eu quero até ser além. O que você vai ofertar aqui, oferta para eles. Oferta para eles. Porque essa casa não foi dita aqui que a gente vive em fé. A gente não vive em fé. As contas dessa casa aqui, Deus sempre pagou. Então eu digo, eu quero te encorajar. Ajuda esse casal. Ou eu preciso ler de novo. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade, Kadosh, ela para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Ei, as promessas presentes e futuras, entende o que o apóstolo disse, que alguns vão ficar de fora, porque às vezes a gente não exerce a piedade. A piedade é você sentir a luta no seu coração por este casal que estão lá lutando. É a dor das crianças que ela descreve, de um homem que está lá com câncer que ela descreve. É isso, Deus quer que nós venhamos exercer a piedade. Tu vai ver as promessas sendo cumpridas. E essa palavra aqui, como diz no versículo 9, ela é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. Se o teu coração está resistente a isso que eu estou dizendo, se o teu coração está me julgando, eu vou te dizer uma coisa: comece a pedir ao Senhor, que Ele venha dobrar o teu coração agora perante a Ele, para que você entenda que não é sobre você, é sobre o reino. Aleluia! Eles são dignos de honra. Eu não estou diminuindo o que você faz. Pelo contrário, essa ministração é para te encorajar a tomar o teu lugar de vaso nessa casa. É você se reconhecer como alguém que está sendo discipulado pelo verdadeiro evangelho e se posicionar. Aleluia! Então, todos podem não ter piedade nenhuma. Todos podem trair suas esposas, trair seus maridos. Todos podem ter aquele secretozinho, esconderijo, conversando e que ninguém vai ver. Todos podem, mas a partir do momento que você está ouvindo aqui e eu estou ouvindo, nós não podemos. Todos podem estar nas costias, nos bastidores, com conversinhas, derrubando uns e os outros, mas eu e você não podemos mais. Todos podem agir de forma e postura sem ser de acordo com a divindade de Deus. Todos podem, aqui dentro, aqui fora, todos podem, mas eu e você não podemos. Ah, pastor, é um absurdo. Não, porque você também se escandaliza com muita coisa e depois você está fazendo a mesma coisa. Então nós precisamos agir dessa forma. Senhor, eu ouvi e não sou mais inocente. Paulo, ele era inocente quando ele era Saulo. E aqui nas escrituras, no começo, ele começa dizendo que ele era alguém que ele perseguia. Ele se desviava dos princípios, ele não tinha princípio nenhum. E ele diz que era na época da ignorância. Em 1 Timóteo 13, ele diz: a mim, em que tempos passados fui blasfemo, fui perseguidor, fui insolente, contudo ele me concedeu a misericórdia, porquanto fiz o que mediante a minha ignorância e credulidade fazia, mas a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com fé e com amor que a Cristo Jesus. Então eu não me sinto mais em mesa de escarnecedor, eu não acho normal falar mal dos outros, então eu não acho mais normal não agir piedosamente, eu não acho normal meu coração não perdoar, eu não posso achar normal eu não me colocar no lugar do outro, eu não posso achar normal não conseguir amar o próximo, eu não posso achar normal, eu não posso.
hoje não é mais ignorante. Você hoje não é mais blasfemo. Você hoje é a pessoa que, olha, eu não posso. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação, diz Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E eu quero fazer dessas palavras de Paulo a minha. Eu sou a pior pecadora dessa casa. Todo dia eu brigo com a minha carne. Eita, se meus pratos falassem. É na hora que o Espírito Santo quer bradar. É na hora que o Espírito Santo quer falar contigo. É nos afazeres de casa. Ô mistério. É na hora que você está ali cuidando dos seus filhos. Ô mistério. É na hora que você está indo no carro para os lugares. Aí vem aquela situação remota que Deus já botou no mar de esquecimento. Mas aí a tua alma traz com tudo. É nessas horas que eu preciso. Olha, eu não sou mais ingênua. Eu não sou mais aquela que não entende as coisas de Deus. Eu sou aquela que se submete ao governo. Eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que o meu Deus ama. E é nessas horas que Ele vai ver se você é vaso. Eita Deus, 2026. Queridos, o pastor Jonathan liberou aqui. O povo já começou e eu comecei também. As minhas vasilhas em 2026 estão transbordantes. Isso! As suas vasilhas em 2026 estarão transbordantes. Começou agora. Não começou agora? Começou. Quem pegou aquela palavra, quem veio em ato de uma atitude, coragem e fidelidade a Deus com o coração queimando e tocou naquele óleo, e eu ainda fui ousada de sair pela igreja compartilhando, porque eu quero ver você e eu transbordando dessa casa. Aleluia! Eu quero te encorajar, principalmente os que foram consagrados e os que já são. Volte a se posicionar. Pare de ouvir as vozes que vêm de Satanás. Escute a voz de Deus, porque elas te colocarão no teu futuro certo, com as vasilhas cheias. Quanto vale a fidelidade e a obediência? A minha obediência tem me feito aí em lugares espirituais. E eu digo, não que eu nunca fui, mas de uma forma diferente. Porque quando a gente vai ver as histórias bíblicas, cada um tem a sua experiência. E tem experiência espiritual que é loucura. Translador Filipe não sei para onde. E viu, e outro viu anjos, olhos, asa. E viu a língua do Senhor sair, e o olho vermelho. Então assim, gente, o sobrenatural, ele causa pavor, né? Dá um medinho. Mas eu digo, eu tive grandes coisas sobrenaturais. Mas nesse 2025, nessa virada, Deus tem me revelado coisas tremendas, ao qual eu vejo acontecendo. Eu escuto, eu vejo e logo em seguida acontece. E quando eu tenho oportunidade, eu já estou compartilhando para aumentar a fé dos discípulos que andam comigo. E isso tem nos fortalecido, isso tem nos feito sorrir juntos. E depois a gente disse, nossa mulher, o que tu falou, olha aí, ó, tu tá percebendo? Então eu quero te dizer, 2025 tá começando pra mim. E 2026, quando virar, vai continuar com as vasilhas transbordando. E eu preciso que você almeje isso. E eu quero colar em você. Eu quero que você cole em mim, para que nós possamos ter essa troca. Você ser Paulo na minha vida, eu ser Paulo na sua vida. Eu ser Timóteo para você ser Timóteo para mim. Eu preciso dessa troca. É como eu digo, eu sou pastora na casa, posso ser apóstola, mas eu tenho aqui pessoas que caminham comigo, que por horas são meus pastores, por horas são meus irmãos, por horas são meus filhos, por horas são minha mãe, meu pai. Enfim, gente, é uma troca. Eu nunca quero parar de aprender. Eu nunca
quero parar de me submeter. Vale a pena demais a gente ser obediente. Vale a pena demais, principalmente se as pessoas olham para ti com um olhar de desprezo, ou com um olhar que sabe que você, porque você é diferente. Enfim, vale a pena. Vale a pena porque no momento que você estiver precisando da piedade de alguém, é Deus quem sustenta, é Deus quem supre, é Deus quem faz agir. E Deus, Ele faz isso nas nossas vidas. Tenha fidelidade que Ele encoraja. Tenha fidelidade que Ele encoraja. Hoje eu vejo, olha, me dá um prazer e uma alegria tão grande com cada pregador que sobe aqui. Porque eu vejo uma evolução tão profunda, tão tremenda, sabe? E isso me alegra. Porque a gente às vezes aposta em pessoas, né? E eu fui alguém que fui apostada. E a gente não nasce sabendo, a gente não começa sabendo. Meu Deus, a minha primeira pregação, se a de hoje não foi, se foi ruim, a minha primeira foi péssima. Mas a fidelidade ao Senhor, porque eu dizia, não, Senhor, eu sou para isso não, me encorajou a continuar. E eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar e eu quero te convidar a você se dispensar na presença de Deus, porque você é separado, você é marcado, você é escolhido. Não importa se alguém olha, às vezes você talvez sinta um olhar de nojo para você, para o seu chamado, mas eu quero dizer, o teu chamado é tremendo, o teu chamado é lindo. Deus, Ele acredita demais em mim e em você. É tempo de descruzar os braços, é tempo de tirar a mão do bolso, é tempo de erguer as mangas, arrancar toco com as mãos. Esse casal tá lá arrancando toco com as mãos e isso é lindo. E diante de Deus, em nenhum momento ela me pediu para falar isso, queimou no meu coração quando eu li sobre isso. E eu quero dizer para você, essa semana a pastora Elizabeth compartilhou do coração dela para mim e ela disse assim, eu acho que foi assim, ela estava ali, eu estava adorando semana passada e ela olhou para mim, Senhor, que lindo a tua serva. E Deus falou para ela, e isso foi para acalentar o meu coração. Ele disse para ela e bradou, ela não é serva, ela é herdeira. Ela não é serva, ela é herdeira. Você tem noção do que é alguém ser herdeira? Eu e você somos herdeiros, somos sacerdotes reais, nós somos nação santa. E não deixe que digam diferente de você. E se alguém não tem o seu coração ou não entende o seu coração, que você possa pedir a Deus que mostre o seu coração. E se alguém te julga, não se importe, continua, porque eu vou repetir para você nessa noite, você é separado, você é chamado, você tem o selo de Deus, você é escolhido. Todos podem, mas eu e você não. Nós não seremos mais julgadores, nós não seremos mais aquele que vai paralisar alguém, nós não seremos mais aqueles que vai calar a boca, ou que vai julgar, ou que vai anarquizar, ou que vai deixar morrer no pecado. Não, nós somos aqueles que nós damos a mão para que outro possa estender a mão e a gente erguer e dizer, agora vamos juntos, como Paulo e Timóteo, obedecendo as escrituras, obedecendo o que Deus diz que você é. Desde que a igreja fundou, o pastor Jonathan resgatou um pouco, a gente foi um pouco julgado, porque na Boa Vista, a nossa igreja era a única que tinha porta de vidro e ar-condicionado. E todas as igrejas eram um pouco mais humildes do que a nossa também era humilde, era bem pequenininha, um quadradinho. E a gente era a igreja dos play, era considerada a igreja dos play, porque o pastor vinha de longe e tinha o carro dele. A gente vinha de longe, 4 ruas depois a gente botava o nosso carro. E aí tinha a porta de vidro, tinha a luz apagada, bem simples. Mas a igreja dos play,
que era conhecida. Na verdade, não é porque era conhecida, era pré-julgada. Algumas pessoas que eram dessas outras igrejas, quando visitava, via que não era nada daquilo. E a nossa igreja, ela nasceu na sala em oração. A gente fazia vigília, 5 horas da manhã esse casal saía lá de casa. E ali te queimava no nosso coração fazer em piedade por um bairro. E queima ainda nos nossos corações. Esse bairro ainda precisa ser alcançado. Ontem Deus nos levou em oportunidade de ir lá pela última rua. É incrível como quem está perdido no mundo se esforça para querer confusão. E eu tentei passar com o carro e estava bem estreito e eu parei. Os rapazes que estavam no carro só olhou pra gente, não foi, amor? E não saíram do lugar. Aí o Daniel baixou o vidro, disse que era a gente. Ele, são os pastores, deixa passar. Então o que eu quero dizer pra você com isso? O mundo, ele está o tempo todo nos provando. O mundo está o tempo todo provando a velha criatura, talvez irada, que fosse descer e dissesse: eu tenho o direito de passar porque a rua é pública. Mas e aí? O que valeria talvez a vida? Então deixa eu dizer algo para você. A nossa igreja, que um dia foi a igreja do Display, hoje ela está desse tamanho. E por vezes nós fomos julgados. Mas eu quero te dizer, talvez hoje você ainda tenha um pré-julgamento de que não consiga nos acessar. Mas eu quero abrir aqui em liberdade aos outros 3. Nós temos total acesso. Se você não nos acessou ainda, é porque você é que tem o preconceito. Você tem um preconceito de se achar indigno de sentar à mesa conosco. Mas nós temos o prazer de sentar com qualquer pessoa dessa casa, porque nós entendemos que a igreja não foi feita de nós 4, começou. E hoje é o que é por causa de vocês. E nós somos gratos a essa comunhão, a koinonia, o carisma. Nós somos gratos a tudo isso. E eu quero dizer para vocês que todos sim têm acesso. Todos. Uma vez eu erradamente, Deus me repreendeu. Eu, na antiga igreja, sempre gostei de me arrumar, gente. Então a gente gosta de se vestir bem, eu amo moda, enfim. Eu faço a minha moda. E aí eu comecei a ter um pré-julgamento comigo mesma. Eu comecei a andar mais relaxada. Porque não, igreja da comunidade, talvez isso atraia. Porque as pessoas entravam na igreja e se não falavam com alguém que era chegado a mim, tinha um pré-julgamento de mim, que eu era inacessível, que era metida besta, olha, porque é um monte de pulseira, isso e aquilo. E depois algumas pessoas que sentavam à mesa comigo diziam: ela não é nada disso que você pensa, a pastora tem simplicidade, ela não tem sei não. Então eu quero dizer para você que o pré-julgamento sempre vai haver. E isso quis um pouco me paralisar. E eu comecei, eu vou com a calça, uma rasteira, vou tirar tudo. E Deus pegou e me disse: olhe, não faça isso. Você está saindo da sua identidade para agradar quem nunca vai se agradar de você. Você está fugindo de quem você é, do que eu te escolhi, para agradar a quem é relaxado na minha presença. Então eu quero dizer isso para você, homem e mulher de Deus. Não saia da sua verdadeira identidade. Você é um discípulo de Deus. Por conta do que vão achar, continue pregando, tempo e fora de tempo, ou na sua simplicidade de vestes, ou com as joias que você quiser andar. Não é nada disso que vai te levar para o céu. O que vai levar para o céu é o verdadeiro ouro que você pode dar para o outro. Quando você abre a sua boca, quando você estende o seu abraço, quando você coloca os seus ouvidos para ouvir com amor. É isso que vai te levar, é essa piedade, é essa compaixão. Então eu quero dizer para a casa do Senhor: você é vaso. E eu quero te convidar, se essa palavra falou ao teu coração nessa noite, eu quero te convidar a você se estender na presença de Deus com a certeza do que você vai ser nesse resto de ano para Kadosh, na Kadosh, e em 2026. Eu quero te fazer hoje se comprometer
quero te fazer hoje se comprometer com Deus, porque as promessas vão vir, você não pode aceitar ficar de fora. Quando o pastor falou isso o tempo todo, desde ontem, eu não quero, Senhor, ficar de fora. Eu não quero, porque eu venho para esse lugar de forma profética, é a boa vista do Senhor. Eu vou olhar e vou ter o sobrenatural na minha vida. Então eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, você pode vir para cá, e eu quero que você faça um compromisso com o Senhor. Amém? Cuida de você mesmo, como eu te falei. Eu te convido a largar as paixões que tem te afastado do Senhor. Vai custar o quê? O teu prazer temporário, mas vai te dar um prazer eterno. Eu te convido a você vir aqui à frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, todos podem, você não pode, jamais. Deus, Ele está te chamando para as promessas poderosas dEle. E eu sei que você deve reter o que é bom nessa noite. Olha, o que eu falei que não serviu, joga agora no teu bolso furado, deixa cair. Mas o que entrou, eu sei que o Espírito Santo está falando no teu coração, que é que tu tem que vir se comprometer aqui. Nós precisamos de você. Deus precisa continuar te usando nas mãos dEle. Você é utilidade sim nas mãos dEle. Qual o teu dom, qual o teu talento para agir em fidelidade para o Senhor? Ele vai te encorajar agora a você se desprender total e te usar nessa casa. 2026 vai começar com você dando o primeiro passo em fidelidade e vai ser o mais corajoso dessa casa. Deus vai te usar de forma tão tremenda que a gente vai olhar para você e vai dizer: nossa, era aquele mesmo? Não vai ter mais frieza, vai ter o calor de Jesus. E eu quero ser aquecida também por você. Tem pessoas aqui, gente, que não abrem nem a boca, mas quando Deus pega, vem todo se tremendo ou toda se tremendo, mas me entrega o recado e Deus fala purinho. Não se acovarde mais não, só seja fiel, só faça. Aleluia, Deus. Fecha os teus olhos agora e começa a se comprometer. Não tenha medo. Eu não vou conseguir. Consegue. Eu não posso prometer isso agora não, porque eu quero mais um pouquinho. Não. Todos podem, você não pode não. Mas não. Já chega. Já chega. Hoje você entendeu. Eu falei. Nós não nascemos para semente. A vida é um sopro. Decida agora e se comprometa com Deus.